Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos em uma série de mensagens sobre a verdadeira felicidade ou a felicidade verdadeira. E nós temos como base para essa série as bem-aventuranças, onde nós já aprendemos o que é felicidade. Aprendemos que felicidade não é você ter, mas é você ser. Aprendemos também sobre a primeira bem-aventurança, que são os humildes de espírito, os pobres de espírito. E aprendemos também sobre bem-aventurados aqueles que choram. Aprendemos que há um certo tipo de consolo para um certo tipo de choro. Não é qualquer choro. Pelo menos ao que o Senhor Jesus se refere nessa bem-aventurança. E hoje nós vamos à terceira bem-aventurança. Estamos aprendendo de uma forma muito mais consolidada, detalhada. E essa terceira bem-aventurança está no versículo 5 de Mateus, capítulo 5. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero ler novamente, gostaria que você repetisse comigo após a minha leitura. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, possa nos conduzir mais uma vez essa noite para desfrutarmos da sua doce palavra, aprendermos, ó Pai, o que ela quer nos dizer, ó Deus, e é claro, pedimos ao Senhor, ó Deus, a ousadia e a ajuda para colocarmos em prática em nossas vidas, Deus. Me usa, Senhor, nesse momento como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Antes de nós começarmos, eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado: irmão, você é manso? Não precisa responder, né? Até porque nós vamos descobrir um pouco dessa mansidão no culto de hoje, mas o texto diz: bem-aventurados, ou seja, feliz, não apenas, mas muito feliz é aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, irmãos, essa bem-aventurança não diferente, né, das outras, e é claro, de todo o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai na contramão do mundo, ela vai na contramão da cultura que o mundo prega ou da cultura que o mundo tem aí como um padrão, porque o pensamento do mundo, né, em termos de força, em termos de poder, em termos de arrogância, ou seja, você toma posse das coisas, você adquire as coisas pela sua força, pelo seu poder, pela sua arrogância, ou seja, quanto mais agressivo você for, segundo a cultura do mundo, mais forte você será. Só que isso não é o que Jesus ensina. Jesus, na verdade, vai contra tudo isso. Jesus diz que não são os arrogantes, por exemplo, que são mais felizes. Não são aqueles que são que leva tudo na base da briga, aquilo que vence pela força. Não são esses que são mais felizes, mas são os mansos. E além deles serem mais felizes, Jesus diz que eles também herdarão a terra. Então, para a gente aprender sobre esse termo que Jesus está usando em Mateus 5,5, ser manso, né, sobre mansidão, primeiro eu gostaria de mostrar a vocês, como eu tenho feito com as outras bem-aventuranças, o que não significa ser manso. Porque às vezes nós temos uma ideia errada do que é ser manso. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, em primeiro lugar, o que não significa ser manso. Bom, ser manso não é um atributo natural. Ou seja, não é algo que já nasce com a pessoa.
É claro que algumas pessoas, elas têm o seu temperamento mais calmo, o seu temperamento mais tranquilo. E essas pessoas, por exemplo, quando são mais calmas, mais tranquilas, quando elas estouram, é porque elas já estão suportando muita coisa no seu interior, dentro de si. E aí então elas estouram de uma maneira que espalha estilhaços por todos os lados, de uma maneira muito desastrosa. Então, a pessoa que já tem o seu temperamento mais calmo, mais tranquilo, não significa que essa pessoa seja mansa, ou que ela não precise aprender sobre mansidão. Por exemplo, eu sou calmo, eu sou tranquilo, pelo menos aos meus olhos, mas quando eu pude estudar o que é ser manso, eu descobri que eu preciso ser manso, que eu não sou manso como eu achava que era, apesar de ter um temperamento muito mais calmo, muito mais tranquilo. Então, se ser manso fosse um atributo, natural do ser humano, Jesus ou Deus seria injusto com outros, porque nem todos nasceram com esse atributo. Então é por esse motivo que ele não é um atributo natural. Sendo assim, a mansidão, por exemplo, não é ter uma boa índole. A mansidão não é ser uma pessoa educada socialmente. O grande evangelista Charles Spurgeon diz que ser manso não é uma virtude, ser manso é graça de Deus. Então, ser manso não é algo externo, mas é uma atitude interna. É uma obra da graça de Deus, é um fruto do Espírito. Ninguém é naturalmente manso, somente aqueles que reconhecem os seus pecados, que reconhecem que nada merece, que choram pelos seus próprios pecados. Só assim essas pessoas podem ser mansas diante de Deus. E aqui, é claro, trouxe algumas coisas que aprendemos nas bem-aventuranças anteriores. Então, ser manso não significa que é um atributo natural, ou seja, ninguém nasce 100% manso. É necessário adquirir, ou melhor, aprender sobre mansidão. Em segundo lugar, ser manso não significa uma pessoa ser frouxa, uma pessoa ser mole, uma pessoa, desculpa o termo, mas ser um bobão. Não significa mansidão. Muitas vezes é isso que a sociedade entende por ser manso, porque tem pessoas que se enganam achando que uma pessoa que é covarde, uma pessoa que é medrosa, uma pessoa que é fraca, uma pessoa que não tem pulso firme, uma pessoa que não se impõe, então a sociedade sugere que essa pessoa seja mansa, mas não significa, ou esses adjetivos não significam que uma pessoa ela é mansa. Olha o que diz Números capítulo 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se você conhece um pouco da história ou lê um pouco sobre Moisés, você vai ver que na trajetória de Moisés ele era um homem muito vigoroso, era um homem totalmente enérgico, por vezes agia até mesmo pelo seu impulso. Ele viu um patrício seu apanhando e ele então tomou as dores e chegou a matar o rapaz que estava batendo ali no seu irmão hebreu, no seu patrício. Então, Moisés, segundo a Bíblia, segundo o livro de Deus, diz que ele era o homem manso, detalhe, era o homem mais manso da face da terra. Porque a mansidão não é só um momento, a mansidão é toda uma trajetória. E Moisés liderou aproximadamente ali 40 anos, mais de 6 ou em torno de 6 milhões de pessoas, e ele em momento nenhum desistiu do seu chamado, em momento nenhum desistiu do seu propósito, ou seja, ele cumpriu aquilo que Deus havia confiado nele. E é por isso também que a Bíblia, é claro, titula Moisés como o homem manso, como o homem mais manso da terra. Moisés tinha coragem para se posicionar contra o erro, e não se posicionar de qualquer maneira, mas com firmeza contra o erro.
E Moisés não era o único, muitos outros que à luz da Bíblia, elas nos mostram de outros homens e mulheres que também eram mansos, mas enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram até a própria morte por causa dos seus posicionamentos. Os mártires, por exemplo, que deram as suas vidas por causa de Cristo, por causa do Evangelho ou por causa do nome de Cristo, são pessoas ou eram pessoas mansas. O que dizer então do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo? Ele mesmo disse, porque eu sou manso. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso, Mateus 11, 29. Nós vamos ler isso aí um pouquinho mais no final. Então, ele mesmo se declara uma pessoa mansa. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi que expulsou, por exemplo, os mercenários do templo e para expulsar ele fez um chicote? Quem foi essa pessoa? Jesus. João 2,15 vai dizer que Jesus ele fez um chicote e desceu a chicotada nos mercenários que estavam fazendo do templo uma casa de negócios. Quem foi que chamou os fariseus de hipócritas? Jesus. Em Mateus 12:34, Jesus vai dizer para os mesmos fariseus, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus era manso. Jesus foi manso, mas isso não significa que ele seria covarde quando ele visse algo que estava confrontando o reino de Deus, indo contra o reino de Deus. Então Jesus foi manso, mas teve coragem para enfrentar os religiosos. Jesus foi manso, mas teve coragem para se impor quando necessário. Jesus foi manso, mas teve coragem para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. Por favor, diga amém. Então, mansidão não significa impotência. Mansidão não significa frouxidão. Mansidão não significa manter a paz com todo mundo a qualquer preço, ou custe o que custar. Porque tem gente que pensa que ser manso é aquela pessoa que sempre quer estar bem com todo mundo. Tem gente que é assim, irmãos. Ele quer agradar todo mundo, ele quer estar sempre bem com todo mundo. Eu sempre trago uma história, né, para poder ilustrar um pouco disso. Mas tinha um rapaz ali que era casado com a mulher, e aí então ele morava no meio, de um lado tinha um vizinho, do outro lado tinha outro vizinho. E então os vizinhos saíram ali na porta das casas e começaram a discutir um com o outro. E esse homem só de butuca na janela ouvindo. E então depois que acabou a briga, ele saiu, né, para tomar um ar, e aí veio o vizinho da direita e falou: ô rapaz, você viu lá que afronta que o vizinho da esquerda fez comigo? Ele é um sem vergonha, ele é um pilantra. É, ele é mesmo, é verdade, você está certo. Você viu o que ele fez comigo? Foi, você está certinho mesmo de ter ido para cima dele. Se fosse eu, faria a mesma coisa. Ah, tá bom, é isso aí. Aí então o vizinho da direita entrou, aí veio o vizinho da esquerda. Rapaz, você viu o que o vizinho da direita fez comigo? Vi, e eu faria a mesma coisa que você. Pois é, ele foi afrontoso, ele me desafiou. É, você está certo, você tem que fazer isso mesmo. Não pode deixar as coisas assim não pode baixar a cabeça não. Você está certo. Ah, muito bom que você tá comigo nessa. Beleza. Aí então o vizinho da esquerda entrou, e aí sai a mulher do cidadão falando: bonito, né? Por que, mulher? O vizinho da direita veio e você deu razão para ele, indo contra o da esquerda. Depois veio o vizinho da esquerda e você deu razão a ele, indo contra o vizinho da direita. Você não tem vergonha disso não? Um rapaz que não se impõe, um rapaz que não tem uma decisão, um rapaz que sempre quer se dar bem com todo mundo. Ele olhou para a mulher e falou: e não é que você está certa? Você tem razão no que você está falando. Ou seja, esse vizinho, esse rapaz não quer problema com ninguém. E tem gente que é assim. Tem gente que acha que isso é ser mansa. É querer se dar bem com todo mundo, é querer agradar todo mundo, ou seja, em qualquer circunstância, não importa a condição, não importa se você é prejudicado, não importa se você perde valores, o importante é estar bem com todo mundo. Essa não é uma fala de Jesus, essa não é uma prática do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que o Senhor Jesus ensina, né? Porque hoje nós
vivemos aí uma época onde existe aí o politicamente correto, ou seja, a pessoa ela não quer se dar mal com ninguém, ela quer manter ali um meio de amizade ou de comunicação com todo mundo, não importa se aquilo está indo contra a sua própria fé. Então não é isso que Jesus ensina, né? Na verdade, essa tentativa humana de ser politicamente correto, de ser neutro, de agradar a todos, é um grande desastre moral. Isso é prejudicial para a moral da pessoa, porque de fato ela perde a sua moral quando ela não se posiciona. Nós, meus irmãos, não podemos de maneira nenhuma ser cúmplice do mal, amém? Nós não podemos ser flexível com o pecado, amém? Nós não podemos aplaudir ou aceitar aquilo que Deus abomina. Se nós amamos Deus, precisamos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Por favor, diga amém. Então, ser manso não significa ser uma pessoa mole, ser um bobão, ser uma pessoa frouxa, que não tem pulso, que não tem firmeza, ou ser uma pessoa que quer manter a paz com todo mundo, não importa a circunstância. Isso não é ser manso segundo o ensino de Jesus. Em terceiro lugar, o que não é ser manso ou o que não significa ser manso? Ser manso não é apenas um controle emocional externo, mas principalmente um controle emocional interno. Há pessoas que conseguem manter a calma diante de uma notícia ruim, diante de uma notícia difícil, diante de uma injustiça. Há pessoas que conseguem se manter calmo diante de uma adversidade, mas elas não conseguem, por exemplo, acalmar as chamas do seu coração ou da sua alma. Ela por fora está bem, mas por dentro está sempre como um vulcão em ebulição. Elas não explodem, mas implodem. Ou seja, elas não estouram, mas elas estão fervendo por dentro. Por fora está calma. São pessoas aparentemente calmas, conseguem manter as aparências diante dos homens, mas não são calmas diante dos olhos de Deus. Porque diante dos homens conseguimos até disfarçar, conseguimos vestir uma fantasia ou até mesmo vestir uma máscara, mas diante de Deus, não. Os homens enxergam por fora e Deus enxerga o coração. É por isso que não é só o que você faz que para Deus vale como pecado, mas de que modo você faz, qual é a maneira que você faz ou qual a intenção que você faz. Porque podemos maquiar para os homens, mas não conseguimos maquiar para com Deus. Então, as pessoas, elas não falam mal, mas elas desejam o mal. Ou seja, elas não falam porque isso é expor e está por fora, mas por dentro está desejando. As pessoas, elas não fazem o mal, mas se alegram internamente ao ver o mal. É por isso que ser manso não significa ter um controle apenas externo, mas também ter um controle interno. Não é só eu não falar, mas é também eu não desejar. Então, irmãos, esses tópicos que eu acabei de falar para vocês, não significa ser manso de acordo com o ensino de Jesus, de acordo com essa bem-aventurança. Sendo assim, então, o que significa ser uma pessoa mansa? Em primeiro lugar, uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus e nem se rebela contra aqueles que são de Deus, que foram levantados por Deus. Por exemplo, Miriam e Arão, que se rebelaram contra Moisés, por causa que Moisés tomou uma esposa que eles não gostavam, a mulher cuxita, e então Miriam e Arão falaram, mas quem Moisés pensa que é para tomar essa esposa? Moisés também está se achando, será que porventura só ele que fala com Deus? Será que Deus também não fala através de nós? E a Bíblia diz que não foi nem Moisés que foi tirar satisfação com Miriam e Arão, mas foi o próprio Deus. E Deus começa dizendo para eles assim, a qualquer homem eu falo por visões, eu falo por outras maneiras, mas com Moisés eu falo face
a face. E digo mais a vocês, Deus dizendo a Miriam e Arão: se Moisés não rogar por vocês, vocês vão morrer no próprio pecado e na própria lepra. Então, uma pessoa submissa não é aquela, por exemplo, que é contra a vontade de Deus ou contra aqueles que são de Deus. Irmãos, tem gente que sempre se opõe, na verdade, diante de umas situações. Tem gente que é sempre do contra. Você vem com algo legal, a pessoa: mas eu não concordo. Mas isso aqui, eu acho que não é bem assim. É claro que ninguém deve ser um robô. Nós temos opiniões, temos gostos, desejos, e é claro que é saudável uma hora ou outra ver também alguém que se opõe. Mas se você sempre se opõe, alguma coisa está de errado. Ninguém suporta caminhar com alguém assim. Então quer dizer que essa outra pessoa nunca tem ideia boa, é só ideia ruim, porque você sempre se opõe. Então nós precisamos entender que ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Nós precisamos ser pessoas que temos nossas opiniões, temos os nossos desejos, olhamos o macro, na verdade, olhamos o reino, que é mais importante do que o nosso reinozinho, mas precisamos ser pessoas que também dão apoio, que pessoas que falam: olha, eu acho que você não está indo para um caminho certo não, mas eu vou com você, eu estou junto, vai dar certo e vamos que vamos. Olha, eu não sei se vai dar certo não, mas eu estou fechado com você. Vamos até o fim, não está junto? Então vamos até o fim. Então, ser manso é pessoas que estão debaixo da vontade de Deus, que são submissos à vontade de Deus e que não se rebela contra Deus, não se rebela contra os seus. É claro que aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre submissão. A submissão não é cega, a submissão não é a qualquer preço, a submissão tem suas condições. E qual é a condição da submissão? É se está indo ou se não está indo contra a palavra de Deus. Se aquele que você tem que se submeter está indo contra a palavra de Deus, você tem autorização para não submeter a essa pessoa. A submissão só é válida quando há uma parceria, há uma aliança entre aquele que você tem que submeter e a própria palavra de Deus. Então, uma pessoa mansa, ela não murmura contra Deus. Ela aceita a vontade de Deus, e, irmãos, isso é muito difícil. É difícil nós não murmurarmos, porque parece que isso já nasce do ser humano, né? Esses dias eu disse, domingo, que uma criança, ela nasce e ela já chora, e isso é um sinal de saúde, né? Mas se a gente for ver, a criança já nasce reclamando, né? Já nasce chorando, já querendo alguma coisa, porque isso já é do ser humano. Nós temos isso dentro de nós, né? A reclamação sempre está à frente da gratidão. A murmuração sempre salta primeiro do que a solução. Então é muito difícil nós não murmurarmos, mas isso não significa que não seja possível. Pode ser difícil, mas é possível. E entenda algo: Deus nunca iria pedir algo para nós que não fosse possível de se cumprir. Tudo que está escrito na palavra, eu e você somos capazes de cumprir e de fazer, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Por favor, diga amém. Então a pessoa mansa, ela não murmura contra Deus, ela aceita a vontade de Deus, mesmo que doa. Jó era uma pessoa mansa. E quando ele recebe um ataque maligno, mesmo que ele não soubesse que era maligno, ele perde a sua família, ele perde os seus bens, ele perde parte da sua saúde. A própria esposa dele vai olhar para ele e dizer: por que você não alarga esse Deus? Por que você não larga esse Deus e amaldiçoa esse Deus? Ele olha para a mulher e diz: você fala como uma louca. Ou seja, Jó era manso, mas ele se impôs. Você fala como uma louca, e ele vai dizer em Jó 2,10: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Esse homem não sabia que era o diabo que estava assolando a sua vida. Para ele era o próprio Deus. Diretamente não era Deus, indiretamente era porque Deus permitiu. Deus permitiu com propósito, nós sabemos, mas eu quero te mostrar que uma pessoa mansa, ela aceita a vontade de Deus, mesmo que isso possa causar algum dano ou algum tipo de dor. Uma pessoa mansa é como Paulo, por exemplo. Paulo, irmãos, ele tinha sonhos, projetos, e ele foi preso por diversas vezes. Ele termina a sua história preso em uma prisão domiciliar. E mesmo preso, mesmo sofrendo perseguições,
mesmo doido para ganhar liberdade, para seguir com os projetos de Deus, ele ainda escreve cartas às pessoas que estão em liberdade. E um homem preso escreve carta para alguém que está em liberdade e ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que ele estava querendo dizer? Eu estou feliz com o Senhor, mesmo preso, mesmo sofrendo perseguição. E ele escreve uma carta também a Filipenses, a igreja estava localizada em Filipos, e ele vai dizer no capítulo 4, versículo 11: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um homem manso. E uma pessoa mansa, além de ser submissa à vontade de Deus, ela também é grata. Por isso que Paulo também, ao escrever uma carta para Tessalonicenses, ele vai dizer para aquela igreja: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus, ela é agradecida ao Deus da sua vida. Em segundo lugar, uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus, e não debaixo da ira, e não debaixo das provocações, e não debaixo do seu temperamento. Irmãos, todos nós em determinado momento da vida seremos provocados, seja dos de longe, seja dos de perto, seja dos de fora, seja dos de dentro. E por ironia, por vezes, seremos mais provocados pelos de dentro. Porque se alguém de fora te provoca, isso não tem peso nenhum, você nem conhece a pessoa, você quer saber dessa pessoa para quê? Mas se alguém de dentro, se alguém de perto te provoca, irmãos, isso desanima, isso desestrutura. E é nesse momento que nós precisamos nos lembrar que uma pessoa mansa, ela não está debaixo da provocação, ela não está debaixo da ira, ela está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra grega praus significa manso, e essa palavra era empregada para descrever um animal domesticado. Os gregos usavam esse termo manso, praus, para descrever um cavalo que foi domado. Então, em outras palavras, a mansidão é uma domesticação. É semelhante a um animal que foi domado. Fala para quem está do seu lado: você é manso, irmão? Fala para ele assim: ei, calma, cavalinho. É essa a ideia de ser domesticado. Se você teve algum animal, um cachorro, que precisou ser adestrado, domesticado, doutrinado, você sabe do que eu estou falando. Eu tive algumas calopsitas no decorrer da minha vida. Eu tive uma que a bicha era desviada mesmo, era difícil. E ela era muito brava. Calopsita é assim, ela tem um topete, só que se ela está com o topete lambidinho assim, igual o cabelo do Marcelo assim para trás assim, ó, é que ela é mansa. Então se o Marcelo fosse uma calopsita, eu diria que ele era mansinho. Mas, irmão, você estava lá atrás, para que você veio aqui para frente? Tá vendo aí, ó? Mas a outra calopsita que tem o topetão para cima, essa daí, ela é virada no giraia. E eu tinha uma dessa daí. E eu, às vezes eu amansava ela na força, conseguia passar a mão no topetinho dela assim, amansava. Irmãos, ela parecia um alicate de tanta cutícula que ela roeu aqui da minha unha, com sangue da minha mãe. Ô calopsita desgraçada, irmão, mas eu gostava dela. Amansei a bicha. Chegava da faculdade na época, tirava ela da gaiola, colocava ela aqui. No primeiro ela dava cada bicada na minha orelha, irmão, que eu dava uns murros nela, assim, uns tapas, mas ela foi amansando. Chegava da faculdade, pegava ela, colocava aqui. Eu comia meu alimento, minha janta, e tinha um potinho para ela, ela comia do meu lado, irmãos, mas era mansinha.
boazinha. Ficou mansinha, que no começo deu trabalho. Eu não sei se é a mesma, mas eu acho que é. Era tão mansa que ela foi comida por um gato dentro da gaiola. Sei que ela foi caçar fora, com a cabeça fora da gaiola, ou foi o gato que... Mas o gato arrancou a cabeça da calopsita dentro da gaiola. Mas pelo menos eu tive o prazer de dizer, ela foi mansa. No começo não era não, mas depois ela ficou mansa. A ideia de ser manso para mim e para a sua vida é a mesma. É algo aprendido, é algo que tem que ser doutrinado, é algo que tem que ser domesticado. É por esse motivo que a mansidão não é algo natural. Não nasce na pessoa por vezes, ela vai aprender. É graça. Quando ela tem Jesus fica mais fácil. Em alguns casos, mas vai dar certo em nome de Jesus, porque ela já tem Jesus, então ela tem tudo para ser uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa é doutrinada pela palavra de Deus. O manso está sob a autoridade e o controle de Deus. O manso, ele é aquele que foi e é domesticado pelo Espírito Santo de Deus, porque a mansidão é um dos frutos do Espírito. Você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, amém? Você tem a presença de Deus que habita em você, amém? Então você tem acesso aos frutos do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Se você tem dificuldade com temperamento, em ser manso, em ser calmo, em nome do Senhor Jesus, você vai ser doutrinado pela palavra de Deus, domesticado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser uma pessoa tão mansa quanto foi Moisés, outros homens da Bíblia, e o nosso maior exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então a pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Por favor, diga amém. Mas, em terceiro e último lugar, uma pessoa mansa é aquele que tem a força sob o seu controle. No exemplo que eu dei, que os gregos usavam, essa palavra mansa com a ideia de domesticar um cavalo, ou seja, amansar um cavalo, aquele cavalo, ele foi domado, ele foi domesticado, mas aquele cavalo não perdeu a força, ele continua forte, ele continua robusto. Mas qual é a diferença? A diferença é que agora, aquele cavalo que foi domesticado, ele tem controle sobre a sua força. Ele controla a sua força, ou seja, ele tem domínio da sua força, ele tem autocontrole. Então, manso é aquele que tem a força sob controle. Tem gente que pesa nas palavras, sim ou não? Tem gente que as palavras, elas doem mais do que alguma cacetada. Tem gente que palavras, elas machucam, e o que é isso? É a força da palavra, mesmo que sendo empregada para algo ruim, negativo. Então, a pessoa mansa, ela perde essa força? Não necessariamente, mas ela controla essa força. Ela continua forte, mas ela tem o controle, ela tem o domínio. Provérbios 25, 28 vai dizer que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada sem muros. Ou seja, aquele que não tem domínio próprio, ele está desprotegido. É uma cidade, imagina você morar na sua casa e não tem parede. Qualquer um invade, qualquer um tem acesso, qualquer um tira a sua paz. Então o provérbio está dizendo que alguém que não tem domínio próprio é igual a uma cidade que não tem muros, ou seja, ele está vulnerável, ele está desprotegido, ele está acessível a qualquer tipo de visitante. Mas Provérbios 16, 32 vai dizer que aquele que tem domínio próprio é maior, é mais forte do que aquele que conquista uma cidade inteira, e esse é você e sou eu, em nome do Senhor Jesus. Então, ser grande e ser forte é ser manso, segundo o ensino de Jesus. Ser grande e ser forte não é dominar os outros. Ser grande e ser forte é dominar a si mesmo. Diga comigo, ser grande e ser forte não é dominar os outros, mas é dominar a si mesmo. Em nome de Jesus, dê um aplauso a Jesus para eu beber minha água.
Então essa bem-aventurança, ela poderia ser lida dessa forma também. Bem-aventurado o homem cujos instintos, a força, as paixões e os impulsos estão sob controle. Bem-aventurado o homem que aprendeu a se dominar. Eu quero concluir essa mensagem, vou pedir que você já fique de pé. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que bem-aventurado são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu te mostrei o que não significa ser manso, e em contrapartida te mostrei o que é ser uma pessoa mansa, segundo o ensino de Cristo. E eu quero concluir dizendo a vocês, algumas razões para ser manso. A primeira razão é sobre essa promessa da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então os mansos vão herdar a terra, mas os mansos não vão herdar apenas a terra. Os mansos também vão herdar o céu. Os mansos têm a terra apenas como a sua casa passageira, temporária, mas têm o céu como a sua casa permanente, eterna e feita pelo próprio Deus. Segunda razão para ser manso é que mansidão é o caminho para conquistar o coração das pessoas. Provérbios 15:1 vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu nunca vou me esquecer de um exemplo que já dei até para alguns de vocês. Antes de conhecer Jesus, eu estava descendo a Brigadeiro Luiz Antônio com meu cadete. Estava escutando música, estava todo distraído e com uma velocidade um pouco acima do permitido. Eu descendo a Brigadeiro Luiz Antônio, em uma das travessas que não tem farol, um carro veio e ele não se atentou que eu estava descendo, então ele não fez a curva fechadinha, ele já jogou lá no meio da avenida. E quando ele jogou no meio da avenida, eu me assustei, eu consegui tirar o carro, eu buzinei, e eu não me dei por vencido, então diminuí a velocidade, porque eu queria falar umas boas verdades para esse cara. Eu diminuí a velocidade e ele diminuía mais ainda, porque eu acho que ele percebeu que eu ia querer discutir com ele. Só que não tinha como parar o carro, então eu diminuí a velocidade. E ele estava se aproximando, e eu já estava com todo o vocabulário pronto na minha mente para aquilo que eu ia derramar sobre a vida dele. Na verdade, eu ia vomitar sobre a vida dele. Eu estava com já uns 15 palavrão fácil, antes de começar a falar o que eu ia falar. E quando ele apareceu do meu lado e eu já tomei o fôlego para derramar tudo aquilo, ele falou: pelo amor de Deus, me perdoa. Eu sou desatento, estou aprendendo a dirigir por agora, eu quase causei um acidente, por favor me perdoa. Irmãos, aquilo eu engoli mais seco do que o deserto do Saara. Aquele cara conseguiu me fazer engolir todo o vocabulário que eu tinha planejado em derramar sobre a vida dele. Aquele cara me colocou numa posição em que eu fiquei com vergonha, não do que eu falei, porque não cheguei a falar, mas do que eu ia falar. Aquele cara me constrangeu a tal modo que eu falei: vai em paz, foi nada não. E é claro que depois que eu me converti, conheci esse versículo, que a resposta branda, ela desvia o furor. Dá para entender hoje que a mansidão, de fato, ela é o caminho para conquistar o coração das pessoas. Mas em terceiro e último lugar, qual é a razão para ser manso? Se essas duas primeiras não te convenceu, essa eu espero te convencer. Nosso Senhor Jesus Cristo foi manso. Em Mateus 11, 28 e 29, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queridos, Jesus não disse:
aprendei de mim a curar enfermos. Nada contra isso. Ele não disse, aprendei de mim a ressuscitar mortos. Aprendei de mim a andar sobre as águas. Aprendei de mim a transformar a água em vinho. Ele disse, aprendei de mim que sou manso. Então ele não iria pedir algo que não fosse possível. Sendo assim, a mansidão, ela é aprendida. Ela é algo domesticado, doutrinado para a minha e para a sua vida. Quem quer ser muito feliz, diga amém. Amém. Qual é a resposta? Seja manso. Seja manso e você viverá a verdadeira felicidade em nome de Jesus. Vamos orar? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?